Essa semana o senhor esteve em Brasília, lá como é que eu posso dizer assim, na assinatura de filiação do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, no PSD. Ele saiu do União Brasil, que é a junção do DEM com o PFL, né? Na verdade ele era do DEM ainda, que o União Brasil ainda não está regulamentado. Saiu do DEM e foi para o PSD do senhor Gilberto Kassab, que é o presidente, do Alexandre Silveira, que é o secretário. E você esteve lá representando aí a Câmara Municipal de Contagem. Qual é a importância de se ter um presidenciável mineiro no cargo que ele ocupa hoje, tão importante, o terceiro da sucessão aí presidencial? Na verdade, Sapir, eu tive primeiro lá na Agência Nacional de Transporte Terrestre, né? Acompanhando o nosso deputado Domingos Sávio, para tratar dessa trincheira aqui da Hípica, correto? Isso, vi isso também. E posteriormente, como eu já estava em Brasília, eu fui no ato lá da filiação do senador Rodrigo Pacheco. O que me chamou a atenção, assim, é um ato de muita representatividade política, sabe? E um ato que mostra a capacidade do senador Rodrigo Pacheco de criar unidade, criar pontes, né? Aquela boa e tradicional política mineira do diálogo, da paciência, da harmonia. Eu acho que isso tudo ficou muito evidente lá naquele ato que simbolicamente foi lá no Memorial JK, né? Então, o Rodrigo Pacheco, ele tem conseguido unificar isso tudo. Então eu acho que para Minas é muito importante e o mais importante para o Brasil, a gente precisa nesse momento de política do diálogo, política sem extremos, né? E ele conseguiu passar muito bem essa mensagem lá no ato. Carlinhos, aproveitando aqui também a sua participação hoje, parece que o programa hoje foi feito para você. Para quem não sabe, eu vou relembrar aqui, o Carlinhos Moura entrou na política junto aos movimentos da juventude contagense e também, como é a sua profissão também, além de jornalista, advogado, advogando muito para sindicato, né? E, inclusive, a gente vira e mexe, recebe aí o presidente do sindicato do pessoal da Petrobras e tal, e parece que está vencendo hoje aquela questão da privatização da refinaria Gabriel Passos. Vamos acompanhar a matéria, depois eu queria que você falasse sobre isso, pode ser? Perfeitamente, Sapir. Então vamos lá. O prazo final para a venda da refinaria Gabriel Passos em Betim se encerra neste domingo. Mas até agora o mercado não sabe se a Petrobras vai conseguir cumprir o compromisso feito com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Publicamente, não existem informações se empresas privadas fizeram propostas pela Regap. Procurada pela reportagem, a Petrobras afirmou apenas que o processo continua em andamento, visando a assinatura de contrato de compra e venda. Em 2019, o CAD obrigou a Petrobras a vender metade das refinarias para reduzir o monopólio da empresa. A estatal se comprometeu a vender 8 refinarias, mas só 2 foram comercializadas até o momento. Segundo especialistas, a pandemia atrapalhou o processo e o cenário hoje é bem diferente de 2 anos atrás. O economista Clovelmar Cararini explica que as empresas estrangeiras ficam receosas de investir no Brasil neste momento. Nos parece que um dos motivos que está, de alguma maneira, barrando esse processo de venda das refinarias tem a ver com a atual posição do governo Bolsonaro, que o tempo todo fica criando instabilidade com o seu discurso sobre a possível interferência, né, como se diz no mercado, interferência na gestão da Petrobras. A Petrobras, em 2016, na gestão do Temer e Pedro Parente, toma a decisão de criar uma política de preços que faz, né, a paridade internacional dos preços de derivados. E essa política é fundamental para criar um ambiente propício para vender as refinarias.
Quando o governo Bolsonaro cria esse ambiente de instabilidade em relação ao preço, cria também instabilidade em relação aos compradores das refinarias. O Sindicato dos Petroleiros de Minas Gerais é contrário à venda da refinaria e os trabalhadores acompanham o processo com atenção. A Regap tem hoje cerca de 1.700 funcionários. Segundo a Petrobras, os trabalhadores terão opções entre um programa de desligamento voluntário, uma realocação interna conforme interesse da empresa compradora ou migração para novas refinarias. Se não conseguir vender a Regap e outras 5 refinarias que estão à venda, a Petrobras vai ter que apresentar as justificativas para o CAD. Repórter Cíntia Oliveira. Obrigado, Cíntia. 4h48. Carlinhos, você é contra a venda da Regap? Eu acho que pelo papel estratégico que a refinaria tem, eu acredito que a privatização seria muito prejudicial, tanto do ponto de vista da economia local aqui e do ponto de vista também dos trabalhadores, sabe, Sapinho? E o que a gente percebe, mesmo vencendo o prazo, a gente poderia comemorar, não conseguiu vender, não vai vender mais, mas no horizonte tem coisas ainda piores, sabe? Porque a força da Petrobras, por ser um segmento econômico muito estratégico, está no seu monopólio. Ela tem um monopólio porque é um setor estratégico. Então, você ter um monopólio na mão da iniciativa privada é muito grave. E o que o governo federal tem sinalizado aí para os próximos passos é justamente perder o controle acionário da Petrobras como um todo. O Guedes falou essa semana que daqui a alguns anos a Petrobras vai valer 0, né? Aí você tem que pensar no hoje e no amanhã. Quando você vê aí que a Volkswagen é primeiro caminhão elétrico produzido totalmente no Brasil, é uma realidade, vai demorar alguns anos, sim, mas vai ser uma realidade lá na frente. Nós não vamos ter mais carro a combustão, já tem países da Europa que já proibiram a produção de carros lá. E várias fábricas foram fechadas nesses países que não vai mais se produzir. Se quiser lá, só carro elétrico, né? E as grandes empresas, elas fazem naturalmente essa transição. É óbvio que a gente não pode pensar uma Petrobras daqui a 30 anos sobre a base de carbono. Sim. Mas o papel estratégico que a Petrobras tem hoje, ela pode inclusive preparar o país para as novas matrizes energéticas, né? Como, por exemplo, a elétrica. Vamos conseguir estocar vento, né? Também. Ai, Carlinhos, eu me divirto.